Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, cidade de Alto Araguaia, Rita do Araguaia, cidades do Brasil, estados brasileiros. Nós quero declarar a palavra poderosa de Deus mais esta noite de terça-feira, para que eu e você possamos nos render ao Evangelho, nos render a Cristo e poder realmente, literalmente, entender a soberania do Senhor da glória. Amados, eu quero compartilhar um texto que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler apenas 2 versículos e depois complementamos com mais 2 versículos. Nós vamos ler do versículo 12 ao 13, quando fala da purificação do templo, onde o Senhor entra no templo, um texto bastante conhecido, a qual muitos leram, a qual muitos já ouviram falar, a qual muitos viram através de filmes ou indicações. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali, que vendiam e compravam também, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amados, um texto muito intenso e muito produtivo, um texto que pode nos elevar a uma dimensão espiritual muito grande, muito maior do que os 2 versículos a que o Senhor da glória declara neste texto. Amados, esse texto é uma declaração que quando Jesus entra no templo, a qual foi construído para que fosse tido como casa de oração, casa de rendição, casa de clamor ao Senhor, casa de se render, de adorar ao Senhor, ao grande eu sou, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Nesse momento Jesus olha, eu imagino que ele olhou o cenário que estava no templo, no pátio do templo, não no Santo dos Santos, mas no pátio. E aquela venda de pombas e um comércio ali onde vendiam, onde compravam, e existia muitas pessoas com uma alegria que não era a verdadeira, que não era ao que foi instituído, estipulado para aquele tempo. Essas pessoas se alegravam pelo comércio, talvez pelos alimentos que estivessem ali, pela venda das aves que estavam ali, mas estava deturpado aquilo que foi declarado. Por isso Jesus vem e vira as mesas daquele povo, daquela situação e declara com autoridade. Eles disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Amados, nós vemos em todo o tempo, em toda a trajetória da nossa vida, alguns homens e mulheres que não se renderam a Cristo, declarando, vocês são todos iguais, as igrejas são todas iguais, os pastores são todos iguais, vocês falam e nada acontece, vocês são usurpadores, a igreja usurpa, a igreja faz isso, amados. Em toda a trajetória, houve salteadores e houve equívocos daqueles que estavam em oração ou em venda num local que deveria ser casa de oração. A casa de oração foi instituída pelo próprio Deus, onde lugares determinados onde nós buscássemos, aonde nós o adorássemos. Aqui no passado, no templo, depois primeiro no tabernáculo, depois no templo e depois nas igrejas formadas do Novo Testamento através dos discípulos, através dos apóstolos, aonde intitulando igreja, e nós precisamos entender que igreja somos nós, eu e você, templos do Espírito Santo, igreja local ou denominação de igreja ou casa, templo de oração, o nome é igreja, amados. Mas a instituição da igreja que Deus virá buscar não é um templo, não é uma parede, não são 4 paredes com uma cobertura, não é isso.
Somos eu e você, como igreja. Então Deus, o Senhor Jesus, vem até esse povo, faz um estrago ali naquela situação para que eles entendessem, olha, aqui não é covil de salteadores, aqui foi instituído como casa de oração. E nós vemos algumas coisas que acontecem nas igrejas, amados, que nos desanimam e nos constrangem, para que eu possa falar a você, amados, que você precisa entender que o Senhor ainda é Senhor, que o Senhor é soberano sobre céus e terra, independente do que estejam fazendo dentro de algumas igrejas. Quando nós atribuímos a um pedaço de madeira, a um pedaço de pedra, a um pedaço de qualquer coisa, falando que ali tem algum poder e a manifestação pode acontecer por causa daquilo, a qual é vendido, a qual é solicitado que você compre para que você seja abençoado. Não! Isso é usurpar a noiva de Cristo. Isso é declarar que Deus não pode fazer se você não se render a Ele. E Ele pode. Deus é soberano para ouvir a tua oração, para entender como está o seu coração, como está a sua mente, como está a sua estrutura física, emocional e espiritual, para que você possa contemplar a glória dEle no momento oportuno, amados. Então eu não posso vender coisas dizendo que Deus está ali ou fazendo coisas através desses objetos. Não. Isso é deturpar, isso é dizer como Jesus estivesse no meio de nós agora, entrasse, amados, em alguma dessas igrejas e olhasse. E esse cenário decadente que tem acontecido em alguns lugares, amados. Mas eu preciso te dizer que Deus continua sendo o mesmo, que Jesus permanece o mesmo, inabalável, que o Espírito Santo Consolador permanece o mesmo, inabalável, que o Senhor é poderoso sobre todas essas coisas, e se Ele quisesse aniquilar, acabar com todas essas coisas, Ele faria, porque Ele tem poder para isso, Ele tem autoridade para isso. Mas, amados, Ele deu a opção de escolha, Ele nos ensinou, Ele deu a opção de escolha a cada líder espiritual, a cada nação, e Ele falou, olha, amados, o caminho certo, o evangelho genuíno da paz, a verdade absoluta da minha palavra é esta. Mas se você, como aqui, neste texto diz, que agora transformaste a casa de oração, que é para oração, como um covil de salteadores vendendo coisas, amados. Não! Nós declaramos sim a autoridade do Senhor sobre as igrejas, a autoridade do Senhor sobre toda a terra. Portanto, nós não precisamos vender um pedaço de pedra dizendo que esse é tua pedra da restauração, esse é tua madeira, teu tijolo da restauração, tua caneta que vai assinar grandes contratos. Que história é essa? Que história manipuladora é essa? Que história de invenção é essa? Quando nós podemos nos render a um Deus soberano sobre céus e terra, que pode fazer coisas infinitamente maiores do que nós imaginamos e pensamos, porque o Senhor diz claramente, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. A minha manifestação, a minha glória, tu não conheces ainda, porque se conhecesses não faria isto. Então, amados, que nós possamos entender que isso aconteceria, porque a palavra de Deus também nos revela que nos últimos tempos haveriam o esfriar do coração de muitos e muitos se desviariam do Evangelho. Hoje nós vemos pessoas que estão dentro da igreja mortos espirituais. Por quê, pastor? Que é isso? Quem vai na igreja é cristão, quem vai na igreja é temente a Deus. Não, não são todos, amados. Não confunda, não interprete que todos que estão na igreja estão querendo viver em santidade. Alguns estão buscando intensamente, alguns se renderam, temem ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Alguns buscam intensamente ao Senhor, mas alguns, amados, vão na igreja como se Deus fosse um pagador de promessa, como um ato religioso de que se eu for na terça, ou na quinta, ou no domingo, eu estou bem com Deus, e quando não é verdade. A verdade absoluta é quando há um ato de rendição, um ato de adoração, porque o intuito de ir ao templo, a palavra de Deus diz adorar, é buscá-lo, é adorá-lo, não pedir. A consequência de adorá-lo e buscá-lo é que Ele derrame sobre nós das suas bênçãos como um favor do Senhor, por amor de nós como filhos co-herdeiros com Cristo. Então, amados, nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos e tudo o que nós temos a intenção de fazer, se não for voltado para a glória dEle, amado,
se não for voltado para a essência do Evangelho, da palavra genuína da paz. Eis que te digo que tu terás todas as coisas. Isso é mentira. Tu não terás todas as coisas. Agora, que você será bem-sucedido em todas as coisas, porém terá que se esforçar, terá que buscar a Deus, terá que se render ao Evangelho, terá que se render à integridade dos valores, dos princípios estabelecidos na palavra. Existe um contexto, não é simplesmente uma palavra que foi dada a mim, eu serei muito rico, eu serei bem-sucedido. Existe isso, Deus falou, mas existe o contexto. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, essa é a direção. Então nós precisamos entender, existe um conceito e uma afirmação absoluta através da palavra. E existe o contexto que declara o que é necessário fazer para que aquilo seja atribuído. E daí você pode falar ou pensar novamente, pastor, nós não somos salvos pelas boas obras, nós não recebemos do Senhor pelas boas obras. Eu entendo perfeitamente. As boas obras, isso faz parte da trajetória de um cristão. As boas obras são para glorificar o nome do Senhor. Quando eu faço para alguém, quando eu dedico tempo a alguém, quando eu ajudo alguém financeiramente, ou com alimento, ou até com uma direção, isso faz parte de todo cristão. Você não está fazendo nada demais. É uma realidade absoluta a qual todo cristão deveria fazer, o amor ao próximo. Agora, quando eu entendo que este amor ao próximo é uma barganha para que eu tenha algo de Deus, não tem valor algum para o Senhor. Porque aquilo que você está fazendo é para uma barganha, para uma troca, e Deus não é um Deus de barganha, um Deus de troca. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E eu quero compartilhar ali o final, a sequência do versículo que fala assim: vieram a ele no templo cegos e coxos e os curou. Olha o que o texto diz, após aquela situação que Jesus fala com autoridade diante dos salteadores, diante daqueles que estavam vendendo do templo, as pessoas se chegaram até ele e ele curou aquelas pessoas. Foi um prazer do Senhor. Olha, aqui não é casa de venda, aqui não é para comércio, aqui é casa de adoração e eu vou curar na casa de adoração. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Que coisa tremenda. O perfeito louvor, amados. As crianças naquele momento estavam adorando ao Senhor. Hosana, Hosana, filho de Davi, salva-nos, Senhor. Tu és o Senhor da glória. Alegra-nos, fortalece-nos, salva-nos, Senhor. Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor. Que coisa tremenda. As pessoas, as crianças entenderam, os escribas e fariseus, aqueles doutores da lei, homens conceituados na nação, homens que supostamente eram tementes a Deus, não reconheceram Jesus, não reconheceram, e a criança, as criancinhas que estavam ali, as crianças ou a criancinha que estavam ali da menor criança estavam declarando, Hosana, Hosana, filho de Davi. Amados, esse perfeito louvor é quando um homem se rende e se torna como uma criança diante do Senhor. Ele não mais é levado por ventos de doutrinas, por ensinamentos errôneos da palavra, por ensinamentos que diz que você vai ter tudo e pode ter tudo se você dar tudo. Isso é barganha, isso é troca, e Deus não faz troca, e Ele honra, porque você pode estar até perguntando, mas pastor, eu já vi pessoas que deram tudo e tiveram muito mais. Amados, reconheça que Deus honra a atitude do coração daquela pessoa, não é o que foi declarado, não é o que foi estabelecido, mas é por causa da manifestação da glória de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor, que entendeu que aquele filho, ainda que
ignorante na situação do que a palavra de Deus diz, mas temente ao Senhor, entrega tudo que tem, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Deus conhece o íntimo e o coração, amados. Portanto, amados, não confunda. Deus conhece cada um de nós, porque Ele outorgou a nossa vida quando nós nascemos. Davi declara que quando saio, quando me levanto, quando vou, quando estou, ali tu estás, em todo lugar. Quando estou na beira do abismo, no mais profundo abismo, tu ali estás. Como poderia fugir da face e da visão do Senhor? Não, amados. Deus vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Portanto, amado, não confunda o que foi estabelecido, mas entenda que você precisa reconhecer a soberania de Deus, o poder, a manifestação da glória dele, e que se você o buscar, se você se arrepender e temer a Ele, amado, certamente você será bem-sucedido aqui na terra. Você terá uma família de paz, uma família alegre, feliz, você terá abundância de dias, você terá coisas tremendas acontecendo na tua trajetória. Talvez não seja riqueza, amados, mas será coisas tão grandes e tão maiores do reino de Deus, que isso que era o primeiro pensamento de riqueza se torna tão fútil, tão banal, tão pequeno diante da grandeza do Senhor. Porque se você, amados, começar a sentir a presença de Deus, a manifestação dele na tua vida, você não vai querer mais nada. Nada é comparável à presença de Deus em nossas vidas. Portanto, amados, que você entenda que ninguém tem poder aqui na terra, nenhum pastor, nenhum líder. A manifestação da glória de Deus é estabelecida em um lugar para que haja cura, para que haja libertação, para que hajam bênçãos, mas é o Senhor que faz. Nós só somos vasos usados por Ele. Eis-me aqui, Senhor. Somos pessoas normais como você, todos somos iguais diante de Deus, mas alguns foram chamados para algo novo. Alguns rejeitaram o seu chamado, mas aqueles que entenderam, buscam ao Senhor em temor e em sabedoria, porque o princípio do temor é a sabedoria. E entendem que a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa história de vida. Portanto, amado, que essa semana você possa refletir sobre isso e entender que não é por barganha, é por amor que Ele faz por mim e por você. É por amor que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. Por isso, nós só temos a agradecer. Que você saiba agradecer ao Senhor e esperar, descansar nele, porque Ele fará coisas poderosas ainda neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.